porque estão sozinhas e precisam de alguém. Outras pessoas casam por causa da condição financeira, porque estão sofrendo privações financeiras e vê uma oportunidade de crescer financeiramente com aquela pessoa. Outras casam para sair da casa dos seus pais. Eu não aguento mais casa da minha mãe, casa do meu pai, eu preciso casar com alguém para perna para quem tem nessa casa. Então são vários motivos que fazem a pessoa casar. Dependência emocional. E agora? O que fazer? Eu casei, algumas pessoas, não significa que estão aqui, mas algumas pessoas casou, porque queriam sair de casa, sabe? Por que eu casei? E ressignificar. Se casou por algum motivo específico, não saudável, que fez você casar com essa pessoa, então ressignifique isso. Fala, lá atrás eu era novo, eu era nova, foi por causa disso, às vezes por causa dos filhos. Às vezes tem situações, casamento, que às vezes a pessoa engravida antes de casar e aí casa por causa do filho, e aí passa a vida toda jogando na cara que casou por causa do filho. Então é necessário ressignificar e trazer um amor para a relação, mesmo que tenha algum significado por trás do casamento. Ressignifique, traga o amor para a relação, trazendo para a questão de Deus. Tem pessoas que às vezes se responsabilizam a Deus. Não, foi Deus que fez eu casar. Não, Deus não faz ninguém casar com ninguém. Deus não é casamenteiro. Deus, eu acredito nisso sim, traz a união. Isso é a realidade, mas eu decidi casar. Deus não me obrigou a casar com Ele, eu quis casar. Da mesma forma, cada um que está aqui. Então traga o amor, a união para o seu casamento. Isso nós vemos a respeito da origem. Dependência emocional. Isso é tão ruim, porque não consegue viver de jeito nenhum sem aquela outra pessoa. Às vezes fica ansiosa só de pensar se a outra pessoa morrer. Eu não consigo nem imaginar isso, mas tem pessoas que sofrem intensamente. Muitas vezes a dependência emocional cega certos relacionamentos. Aqui não tem, mas um exemplo disso. Às vezes a pessoa sofre violência doméstica, apanha, mas tem uma dependência emocional tão grande na outra que às vezes perde a vida. Vemos noticiários por aí, é verdade ou não é? Então o que se deve fazer para não ter essa dependência emocional? Seja pelo marido, pela esposa ou até mesmo pelos filhos. Porque às vezes cria-se uma dependência emocional pelos filhos. Aí o que acontece? Os filhos, como foi falado, casam e vão embora. Aí o que acontece? Você fala, quem sou eu? Não tem mais vida. Aí vem a síndrome do ninho vazio. Porque começa a pensar, quem sou eu? Eu era só mãe, agora eu era só pai, agora quem eu sou? Não sou ninguém. Então é necessário trabalhar essa questão. E você o que? Dividir a sua energia. Dividir a sua energia para tudo na vida. Porque como que eu vou falar? Eu cuido do meu marido, mas eu não cuido de mim. Eu cuido dos meus filhos, mas eu não me preocupo comigo. Então aí fica meio totalmente fora do sentido. Então é necessário não ter essa dependência emocional. Quem aqui tem 2 filhos ou tem irmãos? Levante a mão. Todo mundo, né, praticamente. Como que é? Não tem conflito? Que bom que não briga. A Sofia e o Benjamin, 1 ano, a outra 4 anos, já pegam uma mãozada. Às vezes causa de uma tampa de garrafa, uma coisa insignificante. Os irmãos não brigam, sendo que mesmo sangue, nasceram do mesmo ventre, e não acontece isso. Agora você imagina, mesmo pai, mesma mãe, você imagina, pega 2 indivíduos. Uma teve uma criação, o outro teve outra criação. Um tem uma personalidade
personalidade, outra personalidade, aí junta os dois. As diferenças. O que fazer com as diferenças? Aí entra uma questão, ter empatia, se colocar no lugar daquela pessoa. Como o pastor falou aqui, eu fui moldando ele. Por quê? Porque eu compreendi muitas questões a respeito do histórico de vida dele. Então, às vezes, a pessoa, igual numa relação, não consegue dizer eu te amo, porque ela nunca ouviu eu te amo. Como que ela vai dar aquilo que ela nunca recebeu? A pessoa não consegue ser carinhosa, de jeito nenhum, sendo que ela nunca recebeu o carinho do pai e da mãe. Como que ela vai dar carinho para a esposa? Como que ela vai dar carinho para o marido? Isso eu estou falando em algumas situações. É claro que tem pessoas que são tão resilientes que conseguem ser diferente do pai e diferente da mãe. Mas, na grande maioria, o outro precisa dar um toque, precisa falar. Às vezes você quer que o seu marido diga eu te amo, e você fica com raiva, mas você nunca falou para ele. Fale primeiro e cobre também. Fala, eu te amo, e você? Vamos falar aí? Ah, bom dia o quê? Aí o Benjamin até concordou. Não deu para entender a questão da diferença? É entender, compreender, se colocar no lugar dele e ele se colocar no seu lugar. E assim o casal consegue crescer e um ajudando o outro. Você não casou daquele jeito e vai viver eternamente daquele jeito. O casamento precisa ter um crescimento. Nunca pensar que o casamento, o amor vai ir acabando. Não, vai ir crescendo. Se você amava ela no início, se você amava ele no início do casamento intensamente, hoje tem mais de 10 anos de casado, você vai amar mais ainda. Concorda sim ou não? Sim. E quando não acontece isso? Por quê? Por que muitas vezes não acontece isso? Entramos por conflito. Os conflitos desgastam os relacionamentos. Isso qualquer relacionamento. De mãe com filhos, filhos com os pais, com a mãe. Qualquer relacionamento. Se você trabalha numa empresa onde só tem briga, você vai acordar de manhã e vai dizer, nossa, ninguém merece trabalhar naquele ambiente de trabalho horrível, fofoca, briga. É verdade ou não é? É a mesma coisa no casamento. Se tem muito conflito, chega uma hora que você não suporta mais. E aí é necessário trabalhar essas questões. O pastor falou perfeitamente aqui sobre vários conflitos que existem, mas eu vou pontuar alguns. Os principais, por causa de parente, por causa da família. E muitas vezes a gente tem que primeiro compreender. Quando você casa com todo mundo junto. Tenha paciência, é amar no momento de fartura e também nos momentos de dificuldade. É amar comendo picanha e comendo ovo, bife da granja. É amar em todos os momentos. Os irmãos não brigam por causa disso? Você vai lavar a louça. Você vai arrumar a casa. Você vai varrer. Você isso. E muitas vezes no relacionamento acontece isso. Às vezes o marido não consegue identificar o quanto é difícil o serviço doméstico. Você passa o dia todo arrumando casa, chega à noite, está tudo bagunçado. Aí o marido chega no trabalho, mas que bagunça, não fez nada aqui. Aqui não tem isso não, né? Pelo amor de Deus. Não faça isso. Pegue e arrume você. Até eu dei aqui a palestra só para as mulheres. Eu falei algumas coisas aqui específicas para elas. Não tem criança aqui não, né? Mas uma coisa até entra para as mães que têm filhos. Não lave a roupa íntima dos seus filhos. Ensine eles a lavar. E a mesma coisa as mulheres. Não lave a cueca do seu marido. E vem aprender a ter ali a responsabilidade com as coisas dele. Porque às vezes você está sendo mãe dele e não percebe. Sabia disso? A pessoa, o indivíduo, teve dificuldade
dificuldade com a figura paterna ou com a figura materna. A mulher casa. Vamos primeiro com o exemplo da mulher. Ela casou e ela não teve um pai presente. E ela casa com o pai. Porque no inconsciente dela, ela pega toda aquela expectativa e transfere para o marido. E ela começa a ter comportamentos como se o marido fosse o pai dela. E vice-versa. Às vezes o homem não teve uma figura materna tão presente. E ele transfere isso ao casar para a esposa e ela começa a fazer função de mãe dele. Aquela mãe mesmo, sabe? Cuida de tudo, lava, cozinha, passa. Muitas vezes ao longo dos anos, a questão do amor, a questão sexual, às vezes vai até se esfriando. Por quê? Porque ela é sua mãe, porque ele é o seu pai. Então é necessário trabalhar isso, identificar, falar, peraí, eu estou tratando meu marido como se fosse meu pai. Peraí, eu estou tratando a minha esposa como se fosse minha mãe. Deixa eu ressignificar isso e entender que ela não é minha mãe. Igual às vezes a esposa fica naquela briga, querendo, ela fica o dia todo brigando. Chega no final do dia, está exausta. E ninguém está aguentando mais ficar perto. Principalmente na época de TPM. Misericórdia. Se é os 5 dias ali, coloca 5 dias antes, 5 dias depois, 1 mês, 15 dias, TPM. Só que não, né? Que Deus nos guarde e nos livre disso. Mas muitas vezes a gente tem que parar de chatice. Muitas vezes eu fico me policiando. Às vezes eu não tenho toque não, mas muitas vezes eu gosto de ver lá, peraí, deixa assim, e o pastor também, às vezes eu trabalho nele nisso. Porque criança bagunça a casa e tudo, você acaba já está tudo bagunçado, e se você ficar o dia todo ali, você se estressa, e a vida passa e você está lá se estressando. Muitas vezes a gente tem que ter o quê? Paciência e deixar as brigas, as chatices de lado. Tem coisas que é insignificante, e às vezes a mulher, ela está estressada e ela fica tentando arrumar briga, ela quer brigar. Aí surge uma oportunidade, ela fala assim, agora. Mas por causa dela, lembra 10 anos atrás, o que você fez, que você falou comigo, sendo que ela falou que perdoou. Que perdoou o quê? Qualquer briga que tem, ela é agora, eu vou falar, não acontece isso não, né? Não acontece isso não, né? Às vezes é um momento, sabe que a pessoa vai juntando. Às vezes eu falo, não junta, que a pessoa vai juntando, aí tá lá uma frigideira e vai juntando, quando vê tá uma panela de pressão. Aí se ele passou, ele foi no banheiro e deixou a tampa do vaso aberta, para quê? A casa cai. Aí você quebra tudo, você fala um monte, você começa a falar um monte de coisa e junta uma coisa na outra, e a pessoa está lá sem entender nada. Mas por quê? Porque você juntou. Não junta. Semanalmente fala, senta aqui. Ixi, como que a gente fala isso? Vamos conversar. Para os homens que estão aqui, eu deixar claro para vocês, não é vergonha, meu irmão. Você, às vezes, você ceder, você abrir um espaço para aprender a lidar com isso. Porque o homem, ele tem isso é a natureza do homem, dele ser torrão, ele sempre está certo, pronto, acabou, não quer ouvir. E não é bem isso. Se nós não dermos ouvido a nossa esposa, que muitas das vezes tem razão, praticamente 80%, estava vendo uma pesquisa lá em casa, lá, eu nem falei isso para o funcionário, 80% da pesquisa que foi falada, a esposa ela tem razão daquilo que está sendo colocado, mas nós homens temos aqui, não. Nós somos o dono da razão, e muitas das vezes nós não cedemos, e por não ceder, lidar com esse conflito, com essa dificuldade que surge, pode ser um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos,
Nós estamos de agora ela briga comigo, de relacionamento total, há 13 anos para 14, né? Ela marca as datas. Você perguntava assim, no seu dia que você pediu de namoro, ela sabe. O homem nessa parte nós somos um pouco meio. Só que a data de casamento não. Aí não pode. Você quer uma estratégia? Quem tem aliança, corre lá embaixo, manda registrar na aliança, pronto, meu irmão. Você não é mais. Aí é fácil, né? Da gente ter. Mas ela que conhece. Tem alguma dificuldade, não é vergonha. Deixa-se ser ajudado. Procure um especialista na área. Procure um psicólogo. Vai lá, isso faz bem. O psicólogo ele vai te atender, ele vai te orientar e lidar com certas situações que a gente joga a responsabilidade para Deus. Hoje, nós evangélicos, nós queremos, que nem a missionária sempre fala, nós queremos espiritualizar tudo. E não é isso, meu irmão. Presta atenção. A situação do livre-arbítrio, as decisões que tomam somos nós. E nós queremos sempre jogar a responsabilidade para Deus. A conta fica para Deus. Não, se Deus não falou, Deus não sei o que, Deus vai te pegar, você vai ver. Continua assim, você vai ver se Deus não vai te castigar. Esquece isso. Nós temos que parar com esse negócio, jogar essa responsabilidade para o Senhor. O livre-arbítrio é da gente. Nós hoje, quando nós ficamos doentes, que é uma enfermidade que você tem que procurar um médico, você vai procurar um médico. Tipo azeite. Olha o esposo dela deixando em maus lençol. E veio os credores, por causa da dívida do esposo, para levar os filhos. E se o profeta não tivesse lá, tinha levado os filhos para ser vendido como escravo para pagar a dívida. Então nós temos que saber aquilo que nós fazemos e deixar a nossa família assistida. Tanto o marido como a esposa precisa conseguir resolver os conflitos que surgem no desenvolvimento do relacionamento conjugal. E o que é isso? Aí tem aqui 3 atitudes que podem ajudar a resolver os conflitos no relacionamento conjugal. Eu disse aqui, uma comunhão íntima pessoal com o Senhor. Aí está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4 e no versículo de número 12. Tem essa parte que nós temos o Senhor, nós temos que pôr o Senhor dentro do nosso relacionamento. O cordão de 2 dobras tem uma força, que aí eu ia missionário. É uma força, mas quando o Senhor está junto, se torna mais força ainda, onde nós temos que introduzir o Senhor dentro do meu relacionamento com a missionária. Nós temos que ser dependentes. Isso é importante, nós ter Deus, nós sempre estar envolvido com os mistérios de Deus, envolvido com a presença do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós deixamos Deus trabalhar. Porque a pessoa começa, presta atenção, tá, irmãos? Não é ser fanático, você priorizar Deus, eu volto a dizer, igreja, e deixar a família em segundo plano. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e teu próximo a ti mesmo. Quem é o meu próximo dentro de casa? É minha esposa. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.